O suave som do órgão ecoava entre as paredes decoradas da igreja, preenchendo cada canto com notas serenas, como se desenhassem no ar um delicado véu. As flores brancas criavam um caminho nobre até o altar, tornando o ambiente ainda mais sublime. E ali estava ela, Isadora, envolta no mais puro dos vestidos, caminhando com passos calculados, mas leves, como se flutuasse. Os olhos vibrantes de esperança pareciam iluminar o salão em expectativa por um futuro que se desenhava promissor. Nesse instante, antes de qualquer palavra ser dita, antes do primeiro sim, o destino aguardava para revelar seu jogo. E se você, assim como Isadora, sente o coração disparar com essa reviravolta, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história que mexe fundo com a alma. Cada escrita é um convite para sentir, sonhar e transformar. Agora, continue conosco e respire fundo, porque a tempestade está apenas começando. Isadora detinha os olhos fixos no altar, encarando o padre que aguardava solene. Era o ápice de um sonho cultivado desde menina, um casamento abençoado, cercada por todos que amava. Seu vestuário impecável realçava sua juventude e delicadeza. A igreja, repleta de convidados bem vestidos, murmurava elogios e sorrisos discretos. Tudo parecia conspirar para fazer daquele, enfim, o maior dia de sua vida. No entanto, o inesperado rasgou o instante de calmaria. Um homem, trajando roupas simples, atravessou os bancos, segurando uma carta delicadamente. Ao se aproximar do altar, todos os olhares convergiram para ele, curiosos. O padre hesitou, ligeiramente desconfortável, enquanto Isadora atentava ao papel nas mãos do estranho. O envelope foi entregue a ela com um sussurro tímido, quase um pedido de desculpas. O salão silenciou, como se o tempo houvesse parado. Isadora abriu a carta e, aos poucos, a esperança em seu olhar cedeu lugar ao espanto. Seus dedos trêmulos deixaram que o buquê caísse. As letras, ainda gravadas com o perfume de um passado compartilhado, cravavam cada palavra em sua pele. Isadora, me perdoe, não posso continuar. Deixei tudo para trás. Estou indo embora com Marcela, e ela está esperando um filho meu. Não devemos mais nos ver, Ricardo. Um murmúrio cortou o silêncio tênue. O rosto da noiva perdeu o pouco de cor que lhe restava. O padre, perplexo, tentou ir ao seu encontro, mas foi interrompido por uma onda de sussurros chocados, seguidos de risos nervosos. Alguns convidados puxaram os celulares, ansiosos por registrar o escândalo. O ambiente, outrora sagrado, tornou-se palco do desprezo social. Isadora ficou imóvel, como uma estátua de porcelana que começa a rachar por dentro. Dos convidados, alguns olhares eram de pura piedade, mas outros, mais numerosos, alimentavam um misto de satisfação maldosa e incredulidade. Marcela, a amiga que tantas vezes zombara em silêncio de seus sonhos, insinuava um sorriso vitorioso no fundo do salão. Seus olhos brilhando de crueldade disfarçada sob a maquiagem impecável. Entre a multidão, ao lado do pai de Ricardo, um homem orgulhoso que repentinamente se perdeu em justificativas torpes, Marcela tentava se disfarçar, mas a ponta de seus lábios denunciava sua satisfação amarga. Suas amigas mais próximas fingiam desconforto, embora trocassem risadas abafadas umas com as outras. Os sinos da igreja, ecoando ao longe, pareciam zombar do azar da jovem noiva. Por alguns segundos, Isadora sentiu cada pedacinho de sua dignidade se esvair como areia fina entre os dedos. Queria desaparecer, tornar-se invisível, fugir dali e apagar da memória tudo o que acabara de acontecer. No entanto, enquanto todos celebravam o fracasso alheio, uma figura permaneceu impassível nos fundos da igreja. Alto, de postura sóbria e olhar indecifrável, Marcelo Bastos era conhecido por suas aparições discretas e sua presença intimidante. Trajava um terno preto sem extravagâncias, mas sua expressão carregava o peso de muitos segredos.
Observava a cena sem julgamento, mas seus olhos continham um lampejo de indignação diante do espetáculo cruel que se desenrolava diante dele. Quando Isadora, por fim, começou a vacilar, as pernas quase cedendo sob o peso da humilhação, Marcelo agiu. Sua autoridade natural fez calar os cochichos. Ele atravessou a nave com passos firmes, abrindo caminho mesmo diante de olhares atônitos e julgadores. Sem pedir licença, postou-se diante da noiva, estendendo a mão, como se quisesse resgatar algo que todos ali pareciam ignorar: sua dignidade. Isadora olhou para a mão estendida e, por um segundo, hesitou. Mas ao ver a firmeza e a serenidade naquele gesto, soube que, por mais estranho que parecesse, havia alguém disposto a puxá-la para longe do abismo. Marcelo a guiou na direção oposta à multidão, longe das câmeras e dos sorrisos cínicos. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som dos passos apressados dos dois. Ao deixarem o salão, os cochichos cessaram, e a vergonha ficou para trás, como um pesadelo de que se acorda suando frio. No carro, Isadora não conseguia articular palavra. O rosto estava inundado por lágrimas silenciosas, enquanto fitava o vazio da noite. Marcelo não fez perguntas, apenas dirigiu em silêncio, compreendendo que naquele momento as palavras seriam inúteis. Ofereceu-lhe um lenço e manteve a distância respeitosa, indicando pela primeira vez em horas que ali ela estava segura. A mansão de Marcelo era ampla, mas discreta, como se ocultasse sua grandiosidade atrás de jardins bem podados e portões de ferro antigos. Ao entrar, Isadora foi recebida por uma governanta de meia-idade, que a conduziu até um dos quartos de hóspedes. "Fique à vontade, descanse. Ninguém vai incomodar a senhorita aqui", disse ela com gentileza genuína. No silêncio do novo ambiente, Isadora deixou-se despir, não apenas do vestido de noiva ensopado de mágoas, mas de todos os sonhos partidos que ainda se agolpavam em sua mente. Sentada na beira da cama, fitou o reflexo no espelho. Viu não a noiva traída, mas a mulher que, mesmo em ruínas, sobreviveu ao vendaval. Lá fora, a mansão respirava a tranquilidade dos lares bem cuidados, mas havia no ar uma aura de mistério e expectativa. Quem era Marcelo Bastos, afinal? Por que teria se importado justamente com ela, uma desconhecida que todos haviam deixado de lado? Na manhã seguinte, ao acordar, Isadora foi recebida pela empregada com um café reforçado e roupas limpas. Durante um breve passeio pelo jardim, Marcelo finalmente quebrou o silêncio. "Sei que pode parecer estranho tudo isso. Não me dê respostas agora, nem se sinta pressionada. Estou apenas oferecendo abrigo e respeito." Isadora, com a voz ainda embargada, agradeceu. "A maioria só queria um pedaço do vexame. O senhor me viu, isso já basta", disse, fitando os olhos dele pela primeira vez com algo próximo de alívio. Marcelo assentiu. "Na vida, nem sempre temos escolha sobre como caímos. Mas podemos decidir como vamos nos levantar", refletiu, lançando-lhe um leve sorriso, o primeiro a surgir desde aquela noite fatídica. O dia seguiu em calmaria. Aos poucos, Isadora permitiu-se explorar o novo ambiente. Descobriu uma biblioteca vasta, um jardim de inverno, com bancos sob árvores floridas. Uma sala de estar onde quadros de família narravam histórias silenciosas. Mesmo envolta em tristeza, sentiu uma fagulha de curiosidade pelo homem que, de modo inesperado, mudara o curso de seu próprio desastre. Durante o jantar, sentados diante de pratos cuidadosamente preparados, Marcelo propôs um acordo. "Quero lhe devolver, nem que seja parcialmente, o que tiraram ontem. Preciso de alguém que me acompanhe em eventos sociais por algum tempo, sem demandas, sem imposições pessoais. Apenas companhia e talvez um pouco de dignidade compartilhada." Isadora, surpresa, ponderou. "Por que eu?" perguntou ainda desconfiada. Marcelo foi direto. "Porque, no fundo, são os corações feridos que mais sabem do valor da reconstrução. E, francamente, você precisa disso mais do que imagina."
A proposta soava insólita, mas, para Isadora, era também uma oportunidade de fazer algo por si mesma. O contrato foi firmado. 3 meses de convivência, eventos, aprendizado. Nada mais era exigido. Apenas respeito mútuo e a promessa de apoio incondicional. Assim começou uma nova trajetória, que ninguém, muito menos Isadora, poderia prever. Ela, a noiva humilhada. Ele, o homem envolto em mistérios. E naquele lar, através de pactos delicados, eles traçariam juntos um novo caminho, à margem dos olhos cruéis da sociedade. O teor álacre da manhã seguinte parecia irreconciliável com a devastação da véspera. O céu, tingido de azul pálido, mal insinuava o tumulto noturno que arrasara Isadora. Mesmo assim, a brisa que passava através das janelas da mansão de Marcelo deslizava como um afago, um convite silencioso a reerguer-se. Isadora vagou pela casa sem pressa, ainda envolta na sensação de estar deslocada da realidade. O passado recente se misturava em flashbacks dolorosos, o vestido de noiva, a carta, os cochichos ecoando como espectros no salão da igreja. Lembranças de infância insistiam em emergir, tentativas do inconsciente de buscar conforto em tempos mais simples. Na cozinha, o perfume de café fresco preenchia o ambiente enquanto a governanta, Dona Laura, preparava a mesa com dedicação maternal. Ao vê-la, Isadora forçou um sorriso tímido. "Dormiu bem, menina?" perguntou Dona Laura com doçura genuína. Isadora hesitou, mas respondeu com honestidade. "Dormi o suficiente para querer tentar de novo." O cotidiano da mansão era pontuado de rotina e elegância sóbria. Marcelo, sempre discreto, surgia nas refeições, mas nunca se impunha. Sua presença era um portal seguro entre a fragilidade e a força. Nos diálogos iniciais, ele manteve uma distância respeitosa, atento aos limites de Isadora. Mais cedo ou tarde, as perguntas do mundo bateram à porta. O telefone tocava sem parar. Parentes e antigos colegas questionavam o paradeiro de Isadora, curiosos diante do vazio deixado na cerimônia de casamento. Do lado de fora, a imprensa buscava histórias sensacionalistas, especulando sobre sua fuga ou o suposto relacionamento com Marcelo, um homem de reputação impecável, mas reservado demais para os padrões da elite paulistana. Em questão de dias, Isadora tornou-se involuntariamente personagem central dos comentários venenosos da sociedade. Certa tarde, enquanto caminhava pelo jardim, ouviu o som abafado de vozes no portão de entrada. Eram jornalistas. Marcelo apareceu rapidamente ao seu lado. "Se quiser, posso emitir uma nota à imprensa. Digo que está aqui por minha proteção e que não vão arrancar nada de você. As coisas às vezes são mais simples no papel do que na vida real", disse ele, olhos firmes. "Não quero parecer vítima, tampouco objeto de pena", retrucou Isadora, segurando as lágrimas. "Quero força para olhar para tudo isso como se não doesse. A dor não precisa ser exposta. Às vezes, silenciosamente, ela constrói armaduras", respondeu Marcelo, lançando-lhe um olhar cúmplice. Nos dias seguintes, um acordo tácito se estabeleceu entre ambos. Isadora dedicava-se a pequenas atividades: leitura na biblioteca, caminhadas pelo bosque, aulas de etiqueta com Dona Laura, que se revelou expert em bons modos, e história da família Bastos. Após o jantar, Marcelo frequentemente lhe apresentava temas para debate, desfiando conversas longas sobre literatura, arte e moralidade. Era, paradoxalmente, um aprendizado coletivo. Ele a ensinava sobre mundo e táticas sociais. Ela, em troca, compartilhava com ele a leveza dos sonhos adolescentes. No entanto, as feridas eram fundas. Em noites mais silenciosas, Isadora chorava baixinho no quarto de hóspedes, escondendo a face no travesseiro. A vergonha e a traição de Ricardo a visitavam como espectros insistentes, levando-a a questionar sua própria inocência, seu valor. Porque logo ela, Marcela, colando-se à memória em imagens de festas passadas, tornava-se o símbolo máximo do falso afeto, da amizade transformada em veneno. Ainda assim,
Pequenos gestos de gentileza começavam a emergir. Marcelo, certa vez, lhe trouxe um chá de camomila, advertindo: às vezes, a calma começa pelo estômago. Outras vezes, deixava bilhetes nos livros preferidos de Isadora, com frases que a incentivavam a não se definir somente pela dor. Os funcionários da casa notavam a proximidade crescente. Dona Laura trocava olhares discretos com o jardineiro, comentando baixinho como era bom ver Marcelo se empenhar em cuidar de alguém além de si próprio depois de tanto tempo isolado em seu mundo fechado. O contrato que Marcelo havia proposto pairava como promessa e desafio. Ele propôs formalmente, num jantar à luz de velas, mas de forma objetiva, sem rodeios sentimentais. 3 meses. Me acompanhe em eventos sociais. Sem obrigações íntimas, apenas presença. Os rumores vão amenizar e, acima de tudo, você pode reconstruir sua imagem, explanou, enquanto Isadora brincava com a borda do guardanapo de linho. E o que dá a alguém como eu o direito de voltar a encarar a sociedade? Indagou ela. A coragem de sobreviver ao olhar dos outros. É isso que os hipócritas temem, devolveu Marcelo sério, mas com um sutil sorriso nos lábios. Ao aceitar, Isadora sabia que cada saída seria um teste. Para si mesma, para seus valores, para os padrões de uma sociedade que nunca falha em julgar. E assim, começaram as sessões de preparação. Aulas de conversação, treino de postura, escolhas cuidadosas de trajes e acessórios. Dona Laura ajudava com vestidos sóbrios e elegantes, maquiagens discretas, mas revigorantes. Isadora se via aos poucos ressurgindo diante do espelho. O quarto, antes cenário de angústia, tornava-se camarim de renascimento. Ao mesmo tempo, Marcelo, revelando-se um excelente mentor, passava a compartilhar detalhes de sua própria história. Durante uma noite chuvosa, enquanto analisavam um álbum de fotos antigas, ele rompeu um importante silêncio. Às vezes, Isadora, o mundo lá fora se esquece de que cada pessoa carrega invernos dentro de si. Eu sei disso, murmurou, mostrando um retrato onde estava mais jovem, ao lado de uma mulher e uma criança pequena, todos sorrindo com esperança. Perdeu alguém? Arriscou Isadora com delicadeza. Sim, minha ex-esposa partiu, foi embora, levando nosso filho. E nada mais foi igual. Desde então, preferi ser lenda a ser homem. Mas você me lembra de tempos mais brandos, confidenciou Marcelo, com um silêncio que era quase um abraço. A vulnerabilidade partilhada entre ambos criou uma ponte invisível. Não era romance, tampouco compaixão forçada. Havia ali uma aliança entre sobreviventes, admiração mútua pelo ato de recomeçar. O primeiro evento social chegou como um desafio quase intransponível para Isadora. Uma exposição de arte no Centro Cultural da cidade seria palco do seu retorno e também da primeira oportunidade de se apresentar como acompanhante de Marcelo Bastos. O salão recheado de personalidades, jornalistas e empresários era um microcosmo dos julgadores daquela sociedade. Ao adentrar de braços dados com Marcelo, Isadora sentiu o peso dos olhares. Sorrisos artificiais, cumprimentos frios, perguntas invasivas disfarçadas de gentileza. Em meio ao burburinho, Marcela e Ricardo estavam presentes, ele visivelmente constrangido, ela ostentando a barriga de grávida em meio a risadas contidas. Respirando fundo, Isadora não cedeu. Inspirou-se nas palavras de Dona Laura, no treinamento silencioso de Marcelo, e caminhou com elegância. Sua postura, firme porém suave, contrastava com a ansiedade presa ao estômago. Durante a noite, Marcelo cuidou para não expô-la, saindo ao seu lado no momento certo, elogiando sua postura de forma privada. O evento serviu de primeira prova. Isadora conseguia enfrentar o público. Cada passo era doloroso, mas vitorioso. Dias depois, flashes de memória a visitaram em sonhos. O altar vazio, a carta, as risadas de Marcela. Porém, ao acordar, já era possível perceber que a dor sobrepunha-se pouco a pouco à vergonha. Outros eventos se seguiram. Coquetéis de caridade, encontros empresariais,
Pequenas festas da elite, sempre guiados pelo ritual de preparação, presença e fuga estratégica. E em cada um deles, Isadora se descobria menos vítima e mais protagonista de sua própria história. Durante uma noite de gala, surpreendeu-se ao receber elogios de desconhecidos. Um colunista social chegou a mencionar em voz baixa: "A senhorita tem se saído melhor do que poderia esperar após aquele escândalo. Está, de fato, deslumbrante." Isadora sorriu, dessa vez sentindo que a reconstrução, lenta, finalmente começava a acontecer. Ao voltar para casa, Marcelo lhe entregou um pequeno bilhete, dobrado cuidadosamente. "Não devemos respostas a quem nos fere, apenas a nós mesmos. Siga em frente, Isadora." O bilhete aquietou seus receios. O medo de encarar o mundo tornou-se, gradualmente, fome por desafios. Cada noite na mansão agora terminava não com lágrimas, mas com leituras compartilhadas e planos silenciosos de futuro. No entanto, nas sombras de cada conquista, o passado seguia presente, como um fantasma sutil. O nome de Ricardo ainda pairava nos eventos. Os olhares de Marcela pulsavam de inveja e rancor. Mas agora, Isadora não fugia. Ela era a convidada, visível, intacta e, acima de tudo, respeitada. No final daquela primeira etapa da convivência, Isadora surpreendeu a todos, principalmente a si mesma. Já não era a sombra da noiva traída, mas uma mulher que conhecia sua própria força, tragada do fundo do abismo social ao brilho reconstituído dos salões. E no olhar de Marcelo havia gratidão. Ele sabia melhor do que ninguém o valor da coragem silenciosa. O pacto de reconstrução estava apenas começando, e a vida, sempre imprevisível, teria ainda muitos segredos a revelar. A metamorfose interna de Isadora surpreendia até mesmo os funcionários da mansão. Seu despertar era mais leve e decidido, seus gestos mais firmes e conscientes. No entanto, a verdadeira prova estava prestes a acontecer. O grande baile anual da Fundação Bastos, o evento mais comentado do calendário social daquela temporada. Na manhã do evento, Isadora encontrou-se diante do espelho do closet, rodeada por vestidos emprestados de Dona Laura, joias discretas emprestadas e um inusitado laço de fita azul, presente do jardineiro como símbolo de sorte. Por um instante, hesitou. O rosto, que há semanas manchava-se com lágrimas, agora delineava um sorriso tímido e um olhar de decisão. Colocou o vestido escolhido com a ajuda cuidadosa de Dona Laura. Uma peça longa, azul escura, de tecido fluido, que realçava a postura esguia e a delicadeza dos ombros. O cabelo, preso de forma simples, deixou o rosto à mostra, e a maquiagem leve, feita com capricho, acentuou pontos de luz nos olhos. Isadora examinou-se uma última vez, sentindo a estranha mistura de ansiedade e orgulho. Preferiu não alimentar expectativas sobre Ricardo, Marcela ou mesmo sobre a opinião do público. Naquela noite, desejava apenas pertencer a si mesma. No início da tarde, Marcelo surgiu no saguão, impecável em seu terno escuro, trazendo consigo um clima de tranquilidade e apoio silencioso. "Pronta?" perguntou com gentileza quase fraterna. Isadora sorriu. "Pronta." O caminho até o local do baile foi tranquilo, marcado por um silêncio confortável. Ao chegarem ao salão decorado com detalhes dourados e flores frescas, o movimento das pessoas era pulsante. Jornalistas, empresários, jovens da elite e colunistas sociais prontos para julgar ou exaltar, dependendo da direção dos ventos. E foi ali, sob o brilho das luzes artificiais, que Isadora experimentou a sensação de renascer. Os olhares não eram mais apenas de julgamento, mas também de curiosidade e respeito. Muitos se calaram surpresos com sua presença. Outros sussurraram aprovação e até mesmo admiração pelo modo como ela se apresentava. Ricardo e Marcela estavam entre os convidados. Eles formavam um casal exposto, cada movimento captado por olhares atentos.
Marcela, usando um vestido justo para evidenciar a gravidez, ostentava a elegância forçada, tentando manter a pose de vitoriosa, apesar do incômodo óbvio diante de Isadora. Ricardo, por sua vez, evitava qualquer contato visual, os olhos baixos, a boca crispada, em um sorriso tenso ao se dirigir aos convidados. Durante a noite, Marcelo fez questão de manter Isadora ao seu lado, não apenas como acompanhante, mas como igual. Apresentou-a a figuras influentes e a incentivou discretamente a conduzir conversas, mostrando-se solícito nos intervalos necessários. Os assuntos variavam entre arte contemporânea, história e filantropia, temas que Isadora dominava, graças às tardes na biblioteca da mansão. Os salões, cheios de música, luzes e risos, também ecoavam ironias e desaforos velados. Uma das antigas colegas de Isadora aproximou-se fingindo empatia. Isadora, querida, como está se sentindo? Soube que está morando com Marcelo Bastos. Que sorte a sua, disse, com um sorriso enviesado. Isadora não perdeu a compostura. Sorte e coragem são coisas diferentes, Juliana. Eu precisei das duas, mas a coragem é mais difícil de manter, respondeu suavemente, olhando nos olhos da interlocutora. A resposta circulou discretamente entre os presentes, tornando-se assunto de admiração e resistência. Não tardou para que outras pessoas demonstrassem simpatia e desejo de reaproximação, ainda que motivadas mais pela notoriedade do momento do que por amizade genuína. Enquanto dançava com Marcelo, Isadora sentiu-se triunfante, mas não arrogante. A pista de dança, cercada de pessoas, transformou-se no palco de um retorno simbólico. A maneira como Marcelo a conduzia, segura, confiante, porém leve, fez com que os olhares atônitos dos convidados se voltassem não mais à noiva humilhada, mas à mulher que ousara desafiar o estigma. Lá do outro lado do salão, Ricardo observava Isadora dançar, os punhos cerrados, enquanto Marcela tentava disfarçar o evidente desconforto por estar ofuscada pelo brilho inesperado daquele reencontro. Em dado momento, Isadora percebeu o olhar de Marcela, que oscilava entre inveja e ressentimento. Houve um instante quase cinematográfico. As duas se cruzaram nos corredores e Marcela tentou um sorriso de desdém. Está se divertindo, Isadora? Parece que voltou ao jogo bem rápido, sussurrou, sem conseguir conter o ressentimento. Isadora, recomposta, respondeu sem elevar o tom de voz. Às vezes, perder é a única forma de descobrir quem se é de verdade. Espero que você descubra isso também. Marcela engoliu em seco, incapaz de retrucar. Isadora seguiu em frente, reconhecendo agora o poder silencioso de não se curvar diante das provocações. Ao final da noite, Marcelo surpreendeu a todos ao proferir um breve discurso de agradecimento. Depois de ressaltar a importância do apoio mútuo e da resiliência, voltou-se para Isadora e, com naturalidade, anunciou: "E aproveito para apresentar a todos minha acompanhante e amiga, Isadora Prado, cuja coragem e dignidade superam qualquer tropeço imposto pelos outros." O salão silenciou, surpreso com a exposição generosa de Marcelo. Ricardo ficou lívido, o olhar perdido. Marcela, desconcertada, fingiu ajustar o vestido. O pai de Ricardo, sentado à mesa principal, deixou o salão abruptamente, incapaz de enfrentar o olhar atento dos convidados. Durante o trajeto de volta à mansão, Isadora permaneceu em silêncio por alguns minutos, absorvendo a grandiosidade do momento. Marcelo, atento ao seu cansaço, perguntou: "Como está se sentindo?" Ela sorriu, exausta, mas aliviada. "Me sinto de volta à vida, Marcelo. Percebo agora que não sou definida pelo que aconteceu comigo." Marcelo assentiu. "Você nunca foi. Só estava esperando o momento certo para deixar isso claro ao mundo." Aquela noite teve um sabor de conquista. Ao se deitar, Isadora revisitava os eventos com uma mistura de orgulho e paz inédita. Pela primeira vez, desde o colapso no altar, sentiu-se completamente dona de si.
Na manhã seguinte, enquanto tomava café no jardim, Dona Laura se aproximou com uma caixa nas mãos. Nela, um conjunto de cartas não enviadas de sua mãe. Cartas de esperança, conselhos e recordações. Isadora chorou discretamente, sentindo que a mãe, mesmo ausente, continuava ao seu lado em espírito. O gesto serviu de combustível para os dias seguintes. Isadora jogou-se de vez nas atividades da casa. Passou a ajudar nos projetos sociais tocados por Marcelo, visitando abrigos, coordenando eventos beneficentes e auxiliando em campanhas de arrecadação. A cada compromisso, sentia como se a própria ferida fosse sendo cicatrizada, substituída por uma determinação inédita. Ao fim de uma destas visitas, Marcelo a parabenizou discretamente. Há muitos tipos de coragem, Isadora. A sua hoje é de se importar mesmo depois de tanto ter sofrido. Ela sorriu. Acho que criar algo bom é a única resposta possível à maldade. Aos poucos, Isadora foi deixando de sentir o peso do passado. Sua história começou a deixar de ser pauta nos círculos sociais, dando lugar a comentários sobre sua dedicação pública e postura elegante. A imprensa, que antes se alimentava do escândalo, passou a destacar seu empenho solidário e a influência positiva em novos projetos da Fundação Bastos. O contrato dos 3 meses aproximava-se do fim e Isadora percebia que o tempo dentro daquela casa havia reformulado não só seu papel diante do mundo, mas também seu entendimento sobre si mesma. Em determinado fim de tarde, Marcelo e Isadora conversavam no jardim, sentados em bancos de ferro entre flores brancas. Você já pensou no que quer fazer quando tudo isso terminar? Perguntou Marcelo, fitando o horizonte. Ainda não com clareza. Mas sei que não quero voltar ao passado. Quero estudar, talvez até fora do país, criar algo só meu, confessou Isadora com esperança nos olhos. Não há nada mais libertador do que traçar seu próprio caminho, respondeu Marcelo, sorrindo de modo sincero. O sol caía e derramava sobre ambos a luz suave do entardecer, simbolizando aquele exato estágio de suas vidas. O fim de um ciclo doloroso e o início luminoso de novas possibilidades. Enquanto riam e conversavam, afastados das vozes da sociedade, Isadora sentia, enfim, o sabor de pertencer a si mesma. A casa de Marcelo, com seu jardim abundante e corredores silenciosos, já não era refúgio de fuga para Isadora. Transformara-se em lar temporário de descoberta. A rotina, antes pontuada pelo medo do julgamento, ganhara o ritmo da renovação, tanto para ela quanto para Marcelo. Mas à medida que os dias avançavam firmemente para o fim do contrato combinado, a natureza do vínculo entre eles ganhava novas nuances e segredos enterrados começavam a respirar na superfície. Em uma manhã plácida de outono, Isadora acordou com o cheiro de pão recém-saído do forno. No refeitório, encontrou Marcelo observando a movimentação através das vidraças, com uma xícara de café em mãos e uma expressão contemplativa. Silenciosos, trocaram cumprimentos suaves. O clima era de uma intimidade tranquila, construída menos por palavras e mais por presenças. Andei pensando bastante sobre tudo o que aconteceu, disse Marcelo após um tempo, e percebo que não damos o devido valor ao que sentimos quando perdemos alguma coisa. Isadora assentiu devagar, reconhecendo a raiz daquela reflexão. Eu só comecei a entender quem sou depois da queda. Antes disso, só me preocupava com sonhos alheios. Respondeu brincando discretamente com a colher do café. Os dois caminharam pelo jardim, recolhendo flores já lançadas ao chão pelo vento. Ao sentarem-se sob uma cerejeira, Isadora se permitiu ficar em silêncio, sentindo a liberdade de não precisar preencher cada vazio com explicações. Dias depois, receberam a visita inesperada de um velho amigo de Marcelo, Dr. Rogério Nunes, psicólogo e conselheiro da família. O homem, de aparência serena e fala pausada, fora convidado para um jantar íntimo. A princípio, Isadora se sentiu tensa.
Temia que a visita fosse um teste, mais um exame de sua capacidade de agir socialmente. Durante a sobremesa, Dr. Rogério compartilhou lembranças do passado, histórias cheias de metáforas, a borboleta que precisa do casulo escuro antes de abrir as asas, o rio que se refaz após a cheia. Suas palavras tocaram Isadora em pontos sensíveis, despertando nela o impulso de se abrir. Às vezes, sinto que nunca mais vou confiar em ninguém. Desabafou de súbito, encarando discretamente o prato à sua frente. O psicólogo sorriu com doçura. Às vezes, é preciso aprender a confiar em si mesma antes de entregar a confiança ao outro. E isso você já está fazendo. Naquele momento, Marcelo interrompeu, sua voz mais rouca. A confiança também é ferida, mas toda ferida, no tempo certo, cicatriza se for tratada com respeito. Dr. Rogério acenou satisfeito e Isadora sentiu a coragem de um novo início vibrar em seu peito. Em meio à calmaria dessas conversas, acontecimentos externos ameaçaram invadir de novo a vida de Isadora. Notícias circulavam. Ricardo e Marcela agora estavam em manchetes, envoltos em escândalos financeiros e suspeitas de negócios pouco lícitos do lado da família de Ricardo. Era como se o mundo invertesse a balança das aparências. Isadora leu discretamente, minimizando a importância das notícias. Apenas Marcelo percebeu o brilho de inquietação no olhar dela, e mais tarde a encontrou sentada no jardim de inverno, em reflexão. Você tem o direito de sentir raiva, afirmou ele com sua honestidade característica. Sinto pena, na verdade. Raiva já não me cabe mais, confessou Isadora, surpreendendo a si mesma. Esse amadurecimento interior tornou-se visível durante um novo jantar de gala, onde Isadora foi oficialmente apresentada como figura essencial nas ações sociais da Fundação Bastos. O evento reuniu dezenas de famílias influentes. Colunistas sociais agora a tratavam como referência em superação e elegância. Pela primeira vez, Isadora sentiu-se admirada pelo que havia construído, não pelo que era obrigada a superar. Naquele evento, reencontrou antigos amigos e conhecidos. Muitos, antes ausentes ou críticos, aproximaram-se elogiando sua postura e coragem. Isadora aprendeu a responder com gentileza, sem cinismo, recebendo o reconhecimento, mas mantendo ao mesmo tempo seu novo distanciamento emocional. Não era vaidade, era soberania sobre si mesma. Após a celebração, Marcelo a convidou para um passeio noturno pelos jardins da mansão. As luzes baixas iluminavam caminhos de pedriscos brancos. As flores rarefeitas pelo frio pareciam resguardar segredos. Sabe, Isadora, eu também precisei ser forte várias vezes, começou Marcelo hesitante. Meu filho, antes de ir embora, deixou uma carta. Dizia que às vezes é preciso se afastar para não deixar o amor virar algo pequeno demais para caber numa casa grande demais. Passei anos tentando entender. Isadora apertou a mão dele, num gesto espontâneo. Você não é menor pelos vazios que carrega, Marcelo. Talvez, justamente por isso, seja maior. O silêncio foi profundo e confortável. Não havia promessas ou expectativas, apenas partilha. Ao voltar para dentro, Marcelo entregou a Isadora um antigo diário da família Bastos, dizendo que talvez ela encontrasse ali inspiração para suas próprias escolhas. Os dias seguintes trouxeram reviravoltas delicadas. Marcela, descobrindo o novo status social de Isadora, tentou reaproximar-se com uma mensagem apática, sem menção ao passado. Ricardo, constrangido entre dívidas e a paternidade iminente, sequer buscou contato. Todas as vezes que o passado batia à porta, Isadora sentia-se mais protegida, menos atingida por antigas feridas. A convivência com Marcelo tornara-se menos formal, mais confortável e rica em colaboração. Juntos criaram projetos para jovens em situação de vulnerabilidade, desenharam parcerias com universidades, plantaram árvores e iniciaram um programa de bolsas de estudo. Isadora redescobria os próprios dons, testava ideias, propunha novos formatos. Com o tempo,
Conversas mais profundas sobre o futuro tornaram-se inevitáveis. Marcelo perguntou certo dia, numa tarde azul, ao pé de uma figueira no jardim: se você tivesse a chance, iria para outro país? Recomeçaria longe dessas lembranças? Isadora ponderou: acho que sim. Estudar fora, experimentar algo novo, é um sonho antigo, mas ainda me pergunto se mereço. Marcelo riu suavemente. Você merece até mais do que isso. A coragem de recomeçar é rara e preciosa. Naquela noite, Isadora revisitou as cartas deixadas por sua mãe e o diário da família Bastos. Entre reflexões e descobertas, anotou num caderno ideias de projetos para retribuir às instituições que a acolheram quando criança. Visualizou-se pela primeira vez, não apenas retornando à sociedade com dignidade, mas inspirando outras pessoas a se reconstruírem. A aproximação silenciosa entre ela e Marcelo, de dois sobreviventes a cúmplices de sonhos, foi tomando forma. O entendimento mútuo não exigia palavras grandiosas, só sinceridade. Quando o inverno foi cedendo a sinais de primavera, Isadora recebeu a notícia mais transformadora de sua vida. Fora aceita com bolsa integral em uma renomada universidade italiana, graças à sua dedicação nos projetos da Fundação Bastos e às cartas de recomendação de Marcelo e Dr. Rogério. O anúncio foi feito num café da manhã ensolarado, quando Marcelo, com um brilho raro nos olhos, estendeu-lhe o envelope sofisticado. "Congratulations, senhorita Prado", brincou, imitando um sotaque italiano. Isadora leu e releu a carta, lágrimas nos olhos e riso ansioso. Pela primeira vez, sentiu que suas escolhas não haviam sido mera resposta à tragédia, mas fruto de coragem e mérito. Os preparativos para a partida foram banhados em nostalgia e expectativa. Isadora se despediu das funções na Fundação Bastos, das tardes na biblioteca, dos jantares à mesa larga da mansão. Dona Laura preparou-lhe uma pequena festa de despedida, enfeitada com flores do jardim e pratos preferidos da infância. Na despedida, Marcelo entregou-lhe um medalhão de prata que pertencia à sua bisavó, símbolo de força e proteção em mudanças importantes. "Para que não esqueça que o que você construiu aqui é só o começo", disse ele, abraçando-a com emoção contida. Isadora, profundamente emocionada, prometeu manter contato e levar adiante tudo o que aprendera ao lado de Marcelo. Dignidade, coragem, empatia. Quando finalmente fechou a mala, o espelho devolveu a imagem de alguém que não era mais a noiva traída, mas sim Isadora Prado, forte, íntegra, dona de si e de seus próximos capítulos. O avião cortou os céus do Atlântico como uma promessa. Com ele, Isadora carregava não apenas roupas e livros, mas as memórias da tormenta que transformara sua vida e os sonhos renovados que a impulsionavam rumo à Itália. O medalhão que Marcelo lhe dera repousava sob a blusa, sobre o coração, lembrando-a, a cada batida, das palavras de encorajamento e respeito recebidas na mansão. Ela deslizava entre lembranças e expectativas, enquanto do outro lado do oceano, uma nova existência tomava forma. Ao desembarcar no aeroporto de Florença, Isadora foi envolvida por sons e aromas desconhecidos, cheiros de pão fresco, o sabor vibrante do idioma italiano em cada esquina e a vibração pulsante de uma cidade que respira arte e história. Sua universidade, um edifício de arquitetura renascentista, refletia luz dourada nas tardes, como se encorajasse cada novo começo em suas salas e jardins internos. Os primeiros dias foram desafiadores. Tudo era novidade. O hábito de tomar café apressado de pé, o sotaque forte dos colegas, as ruas estreitas de paralelepípedos repletas de bicicletas e vespas. Isadora, acostumada ao cotidiano metódico da mansão e aos rituais da elite paulistana, sentia-se pequena diante da exuberância caótica da Itália, envolta em dúvidas sobre si mesma e sobre seu lugar no mundo.
No alojamento universitário, dividia quarto com Camila, estudante brasileira de arquitetura alegre e espontânea, e Marta, uma italiana de gestos expansivos e risada fácil. As duas rapidamente se tornaram amigas e fontes de apoio imprescindíveis. Camila, ao perceber os medos de Isadora, disse certa noite, entre risos: "Aqui a gente quer mais é se jogar. Pisa com força no chão e deixa a história do Brasil para lá, Isa. A Itália é terra de renascimento, menina. O incentivo foi combustível para enfrentamentos diários. Conseguir fazer as compras no supermercado sem se perder nas prateleiras de massas e doces, compreender as orientações dos professores, pedir informações nas ruas, ou mesmo enfrentar o olhar curioso dos colegas quando sua pronúncia escapava ao sotaque local. Mas fiel à disciplina aprendida nos meses vividos sob tutela de Marcelo, Isadora dedicou-se com afinco. Estudava à noite, frequentava círculos de debate, participava de atividades culturais promovidas pela universidade. Nas ruas de Florença, sentia-se anônima, uma libertação inimaginável nos dias de escândalo e humilhação no Brasil. Semanas se passaram e, aos poucos, ela conquistou seu espaço. No campus, tornou-se referência entre estudantes internacionais. Com sua gentileza elegante e postura colaborativa, logo foi convidada a atuar como mediadora entre grupos de diferentes culturas, promovendo pequenos seminários e ajudando calouros a se adaptarem à rotina universitária. O tempo na Itália parecia avançar de forma diferente, diluindo as dores antigas e lapidando a coragem de recomeçar. À noite, deitada em sua pequena cama, Isadora às vezes apertava o medalhão de Marcelo e se permitia chorar de saudade. Mas não doía mais como antes. Agora eram lágrimas de gratidão e reconhecimento. Um choro que desembocava em paz. Os desafios, contudo, continuaram presentes. Ao fim do primeiro semestre, após uma palestra, Isadora deparou-se com uma alfinetada sutil de uma colega italiana, Lorenza, que questionou publicamente seu mérito. "Certo, mas me diga, Isadora, como alguém que fugiu de um escândalo social no Brasil pode ensinar algo sobre ética a estudantes daqui?" O murmúrio entre os presentes foi imediato. Isadora, por um segundo, sentiu a mesma vergonha que a esmagou no altar meses antes. Mas respirou, lembrou-se dos conselhos de Marcelo e respondeu serena. Fugir seria abdicar de tentar ser alguém melhor depois do fracasso. Eu só vim em busca de recomeço. E não há vergonha alguma em mudar e compartilhar o que aprendemos no caminho. As palavras, ditas sem rancor, ressoaram forte entre os demais. Lorenza desviou o olhar constrangida. Camila e Marta aplaudiram discretamente, incentivando outros colegas a fazer o mesmo. Naquele instante, Isadora percebeu que era possível reescrever o próprio destino, mesmo em terras onde ninguém conhecia sua história pregressa. Conquistada a confiança e o respeito dos colegas, Isadora mergulhou de vez na construção de sua nova identidade. Participava de grupos de estudos, iniciou um projeto de tradução voluntária para estudantes estrangeiros e foi convidada a compor o conselho discente, representando os estudantes internacionais. Suas ideias de inclusão, empatia e valorização do fracasso como etapa legítima do crescimento ganharam força em meio ao ambiente multicultural. Com o passar dos meses, a autonomia financeira e a solidão começaram a testar sua resiliência. Isadora trabalhava meio período em uma cafeteria próxima à universidade, onde aprendeu a se virar em dias de movimento intenso e a decifrar nuances de comportamento que os livros jamais ensinariam. Ali, entre xícaras de cappuccino e conversas cruzadas, fez amizades preciosas com clientes habituais. Dom Matel, um professor aposentado de história, e Ângela, uma costureira generosa que lhe ensinava palavras-chave e segredos sobre a cultura florentina. Entre os estudos, o trabalho e a vida social pulsante, Isadora reencontrou o prazer da rotina simples e autônoma.
aprender a cozinhar receitas locais, planejar viagens curtas aos finais de semana, celebrar pequenas conquistas pessoais. Nas manhãs de sábado, passeava sozinha pelas margens do Arno, desenhando mentalmente capítulos do livro que um dia gostaria de escrever sobre reconstrução, coragem e empatia. Certo dia, num desses passeios, encontrou uma pequena livraria que promovia saraus literários abertos. Encorajada por Camila, inscreveu-se para ler um texto de sua autoria, um relato lírico inspirado na superação das dores e na ressignificação de sonhos. Sua performance emocionou o público e resultou em convite para colaborar em uma coletânea de textos de estudantes estrangeiros, cuja renda seria revertida a projetos sociais de inclusão estudantil. O ciclo do passado parecia, enfim, se fechar. Mas não por esquecimento, era um encerramento consciente, maduro. Isadora aprendeu a olhar para trás sem se perder. Ensinamento que rendia frutos em cada atitude de compaixão que exercia com os colegas, em cada decisão tomada a partir do presente e não mais do medo. No auge do segundo semestre, Isadora recebeu uma carta da Fundação Bastos, endereçada por Marcelo. O envelope, acompanhado de um cartão carinhoso de Dona Laura, trazia notícias emocionantes. Ela havia sido convidada a liderar um projeto internacional de bolsas de intercâmbio para jovens brasileiros de baixa renda em parceria com universidades europeias. Era a realização de um sonho, devolver às pessoas as oportunidades que ela própria recebera no momento certo. Surpresa e comovida, Isadora imediatamente respondeu a Marcelo, expressando sua eterna gratidão. Querido Marcelo, suas palavras e apoio foram faróis durante a minha travessia. Aceito o desafio com orgulho. Levarei adiante o que aprendi ao seu lado, sempre com coragem e delicadeza. Marcelo, de volta ao Brasil, sentiu-se genuinamente feliz. A presença de Isadora era notada em cada conquista, e ele orgulhava-se da jovem que, meses antes, parecia perdida e agora brilhava com luz própria em terras distantes. Aos poucos, os meses voaram. Isadora colecionava vitórias, reconhecimento acadêmico, amizades profundas, autonomia completa. As cicatrizes sociais do passado tornaram-se medalhas invisíveis, marcando sua trajetória não mais por humilhação, mas por superação e influência positiva. A última cena daquela etapa universitária aconteceu ao entardecer, numa varanda de pedras da residência estudantil, onde Isadora olhou o céu alaranjado de Florença, o medalhão no peito, as mãos ansiando pelo papel e a caneta. Ela sentia que era chegada a hora de compartilhar sua história, não por vaidade ou autopromoção, mas pelo compromisso de inspirar outros sobreviventes do acaso a reivindicarem sua voz. À medida que revisava cada capítulo vivido, percebeu: não há terra estrangeira para quem faz da coragem o seu verdadeiro lar. O tempo em Florença imprimiu a Isadora um brilho diferente, feito da mistura singular de saudade, crescimento e pertencimento a si mesma. As luzes douradas da cidade, os caminhos de pedra molhados após a chuva, as madrugadas de estudo e as tardes no trabalho eram versos de um poema maior, o qual ela, enfim, tornara-se autora. A primavera chegou à Toscana, flertando com o verão. Isadora, agora plenamente integrada à universidade e à cidade, liderava o projeto internacional de bolsas para brasileiros, experiência que lhe trouxe a percepção ainda mais aguda do poder de retribuir. Ela se dividia entre as funções acadêmicas, os encontros com os colegas, as dinâmicas do projeto e o surgimento de convites para contar sua trajetória em seminários, palestras e podcasts, sempre reforçando o poder do recomeço, do apoio mútuo e da própria resiliência. Nas conversas por vídeo com Marcelo, Isadora vislumbrava no semblante do amigo e mentor uma satisfação imensa. Marcelo, orgulhoso, passou a investir mais tempo nos projetos sociais.
renovando os próprios sonhos adormecidos. Dona Laura, por sua vez, mantinha as notícias da mansão sempre acompanhadas de receitas e relatos afetuosos. O vínculo deles, apesar da distância, era mais forte e maduro, livre de expectativas ou dependências. O passado, que outrora pesava como uma pedra sobre o peito de Isadora, parecia agora um degrau seguro sob os pés. Ainda assim, o eco de uma notícia inesperada tocou seu cotidiano. Ricardo fora condenado a responder por crimes financeiros, e Marcela, isolada após a comoção social, afastou-se de antigos círculos de amizade. Quando soube, Isadora experimentou uma compaixão genuína. Não carregava mais rancor, apenas a certeza de que a trajetória de cada um é inseparável das escolhas feitas. As notícias chegaram a ela por meio de Camila, sempre atenta aos acontecimentos no Brasil. Houve um breve silêncio após o relato. Isadora, apoiada na janela do alojamento, observou o céu e disse: "Ninguém está imune ao próprio destino, mas todos podem fazer algo diferente a partir dele." Camila sorriu, admirada pela serenidade da amiga. "Você é a pessoa mais forte que conheço, Isa. Nem parece aquela menina assustada que conheci no aeroporto." Isadora retribuiu o sorriso, sentindo internamente que já não era de fato aquela pessoa. E acrescentou rindo: "O mundo gira, e a gente gira com ele. Acho que é isso que fazem as mulheres extraordinárias." Um e-mail especial chegou-lhe em uma noite de junho. Era um convite da universidade para participar de um evento de gala internacional, onde seria homenageada por sua atuação em iniciativas sociais e acadêmicas. Sentiu o coração disparar, mas não mais por nervosismo, e sim pela comoção de ver seu próprio nome associado à superação e à transformação coletiva. No evento, Isadora subiu ao palco com confiança. A plateia era composta de professores, líderes de organizações, estudantes de diversas partes do mundo. Em seu discurso, ela narrou com sinceridade o colapso de seu antigo sonho no Brasil e a escolha de reconstruir-se, inspirando-se no próprio fracasso para erguer novas pontes para si e para outros jovens. "Ninguém é apenas a dor que sente", disse, firme. "Somos também a coragem de buscar ajuda, de reescrever a própria história, mesmo quando tudo parece perdido. Que a minha trajetória inspire quem precisa de esperança a jamais desistir de si mesmo nem de recomeçar." A ovação foi calorosa e prolongada. Entre os flashes das câmeras e os cumprimentos, Isadora percebeu que, a despeito da distância, Marcelo, Dona Laura e várias pessoas do Brasil assistiam à transmissão online. Havia nos olhos deles, mesmo separados pelo oceano, a confirmação de que a vitória não era apenas de Isadora, mas de todos que acreditaram nela quando ninguém mais acreditava. Naquela noite, ao voltar para casa, Isadora encontrou na porta do apartamento um pequeno presente de Marta e Camila. Uma pulseira de prata, com o pingente de uma flor renascendo do concreto. Na cartinha, ambas escreveram: "Por todas as vezes em que nos levantamos depois da queda. Grazi, Isa, por nunca deixar de florescer." Emocionada, Isadora reconheceu nas amigas e no cotidiano partilhado a beleza dos laços que não pedem nada além de reciprocidade e presença. Na solidão confortante do quarto, decidiu começar a escrever seu livro, dando voz à jornada de mulheres que se reinventam a partir das próprias ruínas. Os primeiros capítulos vieram fáceis, maduros e fiéis à realidade. O livro logo chamou a atenção de um editor local, que, encantado com os relatos de superação e coragem, propôs a publicação bilíngue, permitindo que a história de Isadora circulasse entre Brasil e Itália. Ao lançar a obra meses depois, Isadora convidou Marcelo e Dona Laura para a noite de autógrafos em Florença. Marcelo, comovido, viajou até a Toscana, especialmente para acompanhar o momento. O reencontro foi doce e simbólico. Não havia promessas de eternidade, mas o reconhecimento recíproco da importância de cada um no recomeço do outro.
No discurso de lançamento, Isadora concluiu: Hoje, compreendi que a ruína de ontem foi o solo dos meus frutos de agora. Agradeço a quem ficou ao meu lado, a quem me estendeu a mão quando o mundo virou as costas. E, acima de tudo, agradeço a mim mesma por ter tido coragem de não desistir no instante em que tudo parecia perdido. Recomeçar é sempre uma escolha. Que cada um encontre dentro de si o impulso para escrever as próximas páginas com autenticidade. Marcelo, orgulhoso, entregou-lhe naquele momento uma carta e um presente pequeno, um anel de família, símbolo de confiança e compromisso com a própria essência, sem juras de amor, sem expectativas. Apenas um voto silencioso de respeito mútuo, apoio incondicional e amizade sincera. Na manhã seguinte, caminhando pelo centro histórico, Isadora percebeu que sua vida, por mais extraordinária que fosse, era tecida de passos possíveis, comuns, gestos de gentileza, decisões diárias, atos de perdão e amor próprio. Não era mais a mulher definida pelo sofrimento, mas por escolhas corajosas e olhares renovados sobre si mesma e o mundo. Ao encerrar aquela etapa e lançar-se ao futuro, com novos projetos, viagens e histórias para compartilhar, Isadora levava consigo o medalhão, o anel, a pulseira da amizade e, principalmente, a certeza de que não há dor capaz de soterrar para sempre um coração disposto a recomeçar. E para você que acompanhou essa jornada emocionante, se sentiu inspirado, tocado ou desafiado a olhar sua própria história com mais compaixão e coragem, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe e comente, porque cada história encontrada pode ser o início de uma transformação. E como Isadora nos ensina, nunca é tarde para virar a página e florescer, mesmo onde ninguém apostaria.